Alemanha ressurgiu das cinzas da Segunda Guerra Mundial para dominar a Europa. Mas, para ressuscitar o Sacro Império Romano e se tornar uma verdadeira superpotência global, a Alemanha precisa de um líder forte, um novo Carlos Magno. Comprove que a Alemanha está agora buscando um novo Carlos Magno que provocará uma guerra mundial. A seguir, em A Chave de Davi, com Gerald Flurry. Saudações a todos. Por várias décadas temos alertado sobre a ascensão da Alemanha e do Sacro Império Romano. E eles vão subitamente catapultar o mundo para outra guerra mundial. Portanto, nesse sentido, essa é uma profecia muito negativa. A Europa está em busca desse novo Carlos Magno, é isso que eles querem para liderar. Depois de muitos anos, eles tiveram que ter uma liderança mais fraca. E Carlos Magno foi líder do Sacro Império Romano a partir do ano 800 d.C. Ele foi um herói de Adolfo Hitler. E isso causou muitos problemas em nosso passado. No entanto, a Alemanha tem uma liderança fraca e precisa, realmente precisa, de uma liderança forte na Europa. Especialmente quando vemos o que está acontecendo na Rússia, na China, na Coreia do Norte e muitos problemas. Mas eles estão desesperados, quero dizer, realmente desesperados, por um Carlos Magno, e terão de perceber que há um grande perigo nisso e que, de muitas maneiras, o Sacro Império Romano será sequestrado. E essas não serão boas notícias. Deixem-me ler algo para você, que discutimos de tempos em tempos. Em 8 de maio de 1997, o ex-presidente alemão Roman Herzog recebeu o Prêmio Internacional Carlos Magno por seus esforços para unir a Europa. Em seu discurso de aceitação, o Dr. Herzog disse, e cito, "Por 1000 anos, o destino de nosso continente girou em torno da escolha entre uma Europa coesa ou fragmentada. Carlos Magno, que dá nome ao nosso prêmio, fez sua própria escolha particular, a primeira unificação da Europa. Em uma hora como esta, a verdade deve ser dita. Somente atravessando um mar de sangue, suor e lágrimas ele alcançou seu objetivo." Ele realmente nos contou muitas verdades sobre o que Carlos Magno fez ao dominar toda a Europa, fazendo isso de forma violenta e matando, muitos milhares de pessoas. Então, o artigo prossegue dizendo que a Alemanha tem sido a maior perpetradora da Europa ao instigar esse derramamento de sangue. Vejam, até mesmo hoje os líderes alemães falam em conseguir um Carlos Magno. Ou seja, muitos deles querem um novo Carlos Magno, um líder forte na Europa, que na verdade será o Sacro Império Romano. Será reduzido a 10 reis de acordo com a profecia bíblica, e isso acontecerá. As profecias sempre se cumprem. Haverá essas 10 nações e 10 reis. E mencionamos que esta união será aterrorizante. A história comprova isso. Conspiração, traição, derramamento de sangue, intolerância, execuções e assim por diante. É isso que acontecerá nesse Sacro Império Romano, e eles não serão amigos dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha ou do Estado judeu. Eles não serão nossos amigos e devemos ter isso em mente. Se observarmos o que eles fizeram no passado, bem, é algo muito assustador. Portanto, quero mostrar-lhes hoje que a Alemanha está buscando um novo Carlos Magno. Um novo Carlos Magno. Margaret Thatcher disse, "O caráter nacional da Alemanha é dominar", disse ela. Bom, essa tem sido a história deles. Quero dizer, muito antes da primeira vinda de Cristo. Naquela época, o seu nome era Assíria. Enquanto a Alemanha estava em ruínas e cinzas após a Segunda Guerra Mundial, Herbert Armstrong teve uma visão profética e cristalina de que a Alemanha se levantaria de novo, quando ninguém mais pensava que isso aconteceria. Na verdade, eles chegaram a dizer com veemência, os vencedores disseram, que garantiriam que a Alemanha não se reergueria, pelo menos em termos militares. Mas isso não funcionou muito bem. Então, o Senhor Armstrong entendeu isso e percebeu que outra grande potência entraria em cena, o maior Sacro Império Romano de todos os tempos, o sétimo, e enquanto todos diziam, bem, a Alemanha nunca mais se erguerá, ele estava proclamando naquele exato momento ao redor do mundo que eles iriam se reerguer novamente e seriam mais fortes do que nunca. Era isso que ele estava dizendo.
Agora, Hitler foi algo impressionante. Aqui está um de nossos subtítulos. Este demônio trovejante não estava lá antes. Um homenzinho fraco e insignificante transformado em uma força de poder avassalador. Ora, foi assim que aconteceu. Hitler era um homem pequeno, era frágil, mas quando ele se levantava para falar, que poder ele tinha! E onde ele conseguiu isso? Bem, ele recebeu isso de Satanás, o diabo, porque ele estava possuído por Satanás, o diabo. É isso que sua Bíblia diz. E vocês verão que isso vai acontecer novamente, de forma muito semelhante. Aqui está o que escrevi sobre isso, e esta é uma citação. O parlamentar europeu Otto von Habsburg disse: a comunidade europeia vive em grande parte pela herança do Sacro Império Romano, embora a grande maioria das pessoas que vivem por ela não saiba por qual tradição vivem. Ora, isso é incrível. Bem, como é isso? Bem, porque eles entraram na clandestinidade após a Segunda Guerra Mundial. E mesmo hoje, não querem falar muito sobre isso publicamente, porque sabem que houve uma profecia que remonta à Segunda Guerra Mundial, feita por Herbert Armstrong em todo o mundo, e ele tinha uma mensagem poderosa em todo o mundo, e estava dizendo às pessoas o que aconteceria com a Alemanha e como eles se tornariam os líderes do Sacro Império Romano. E eles foram para a clandestinidade e ainda não queriam que as pessoas vissem o que estavam fazendo, mas foi profetizado que eles o fariam, e é realmente uma pena que o mundo não preste atenção ao que a profecia bíblica diz. Isto não é algo que possamos tomar de ânimo leve. Por que eles não discutem o Sacro Império Romano hoje? Bem, Herbert Armstrong tem muitas profecias por aí, até mesmo hoje. Ele já não está mais vivo, mas deixou muita literatura sobre a ascensão do Sacro Império Romano, o último, que o próprio Jesus Cristo destruiria na segunda vinda. Agora, isso nos remete a muito tempo atrás, e ele estava falando sobre isso e foi exatamente o que aconteceu. Observem, porém, o que diz. A grande maioria não sabe que agora está vivendo na herança do Sacro Império Romano. Eles não sabem pelo que estão vivendo. Ele também diz: possuímos um símbolo europeu que pertence igualmente a todas as nações da Europa. Esta é a coroa do Sacro Império Romano, que incorpora a tradição de Carlos Magno. Bem, o que acham disso? Eles têm todas essas tradições e todas essas coroas, e por 400 anos o Sacro Império Romano falou sobre uma coroa em um museu em Viena, na Áustria. Ela está lá até hoje e nos remete à tradição de Carlos Magno. E, como Hitler amava isso! Esse era o herói dele. E ele estava agindo da forma mais parecida possível com ele. Agora, um homem como o Barão Gutenberg, de quem falamos tanto, ele certamente é um homem brilhante e poderia muito bem chegar ao poder, e temos falado muito sobre isso ao longo dos anos. Esta coroa de Carlos Magno era o que Hitler mais queria, e ele a levou para a Alemanha. E todas essas joias da coroa sempre foram uma espécie de distração na Europa. Mas pensemos um pouco sobre as 7 cabeças do Sacro Império Romano, e todas elas, cada uma delas, foram negativas e destrutivas e mataram muitas pessoas, milhões delas na Idade Média. Isso aconteceu e vocês podem ver e comprová-lo em seus próprios livros de história. Não precisam acreditar na minha palavra. Mas nós devemos ser cuidadosos, porque ele vai surgir subitamente e não queremos que isso nos pegue desprevenidos. Eis o que Hitler disse. Ele insistiu que seus primeiros anos em Viena foram absolutamente cruciais para a sua carreira porque naquela época, disse ele, eu formei uma imagem do mundo e uma visão da vida que se tornaram a base para as minhas ações. Eu não tive que mudar nada. Ele simplesmente entendeu o que eram as joias da coroa de Carlos Magno e queria ser como ele, só que mais forte. Ele queria ser o mais forte possível. Albert Speer, que foi quem melhor conheceu Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, estava convencido de que o desenvolvimento intelectual do Führer parou com o mundo, tal como ele o havia conhecido em Viena, em 1910. Ora, isso é incrível desde o início, em que era até mesmo um adolescente. Ele ficou fascinado por essas joias da coroa, hipnotizado por elas. Algo estava acontecendo com esse homem, e nem mesmo ele sabia realmente o que era.
Ele foi muito enganado a esse respeito. Ouvimos muito sobre o fato de os judeus serem o povo escolhido de Deus. Há muito mais do que isso. Mas, de qualquer forma, ele pensava que Deus havia mudado os alemães para serem os judeus escolhidos, que eles eram o povo escolhido de Deus. Era isso que ele pensava. É claro que isso vem de Satanás, o diabo. Mas, apesar disso, muitas coisas estavam acontecendo. Hitler havia trazido de Viena, depois de 140 anos, as insígnias do Primeiro Império. Ele assumiu o Terceiro Império, mas este era o Primeiro Império. A coroa imperial, o orbe do império, o cetro e a espada imperial. Diante da presença de seus símbolos do imperialismo, ele jurou solenemente que eles permaneceriam em Nuremberg para sempre. Eles permaneceriam em Nuremberg para sempre. Isso foi dito por um historiador chamado Toland. As joias da coroa foram muito inspiradoras. O Sr. Habsburgo, que lhe contou tudo isso, disse que tudo isso está relacionado a Carlos Magno. Esse foi o homem para quem eles realmente olharam, e eles falam sobre isso hoje na Europa. Eles falam sobre isso. Os líderes falam sobre isso. Mas, de qualquer modo, quando ele levou as joias da coroa de volta a Nuremberg, ele fazia discursos com poder como provavelmente nunca se viu um homem fazer antes. Era algo impressionante de se ver. Hitler disse: "Nem uma personalidade militar nem civil poderia me substituir. Estou convencido da força de meu cérebro e de minha determinação. O destino do império depende inteiramente de mim." Essa é uma declaração e tanto. Um homem é, na verdade, mais limitado do que isso. Mas ele tinha mais poder do que muitos homens, da maioria dos homens. E podemos dizer que, mais do que todos eles, individualmente. Ele realmente ficou fascinado com o que aconteceu em Viena, e até Winston Churchill achou que ele realmente obteve todas as informações mais tarde em Munique. Mas isso não é verdade. Ele conseguiu tudo o que queria ali mesmo em Viena, com as joias da coroa, e disse que era isso mesmo. Ele não precisava de saber mais nada. Que afirmação! Um entendimento e tanto. Notem o que diz Abacuque 1 e versículo 6. O versículo 6 de Abacuque 1. Porque eis que suscito os caldeus. Esse é o Sacro Império Romano. Provamos isso em nosso folheto sobre Abacuque. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é. Dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos. Todo esse poder é incrível. E depois, no versículo 11, diz na versão King James: Então a sua mente, o líder deste Sacro Império Romano, este último Sacro Império Romano, Cristo está prestes a destruí-lo totalmente e acabar com tudo. Mas reparem no que diz. Então a sua mente mudará, e ele passará e ofenderá, imputando este seu poder ao seu Deus. Ele achava que era o grande Deus, mas era o Deus deste mundo, e sua mente mudou devido a esse espírito satânico. E vejam o poder que ele tinha. O barão Karl Theodor Guttenberg, nós o temos em cena, e ele é um homem muito forte e brilhante em muitos aspectos, e ele seguiu Edmund Stoiber, um protegido interno de Franz Josef Strauss, que foi realmente o homem forte que deu início a tudo isto de várias maneiras. Observem o versículo 23, e aqui está este novo Carlos Magno que está chegando. Versículo 23. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara. Ele é poderoso, e de onde vem esse poder? Bem, Deus lhe diz aqui: se levantará um rei feroz de cara e será entendido em adivinhações. Ele se levantará. Está bem ali na profecia bíblica. Este é o novo Carlos Magno, um todo-poderoso que vai chocar o mundo de novo e de novo, da mesma forma que o Sacro Império Romano fez no passado. Observem o versículo 24. E se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder. Que outro poder ele tinha então? Bem, o poder de Satanás, o diabo, de um homem que é possuído por ele, é disso que se trata. E destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver,
e destruirá os fortes e o povo santo. O próprio povo morno de Deus neste tempo do fim. Deus os levará para a grande tribulação causada pelo Sacro Império Romano. E vejam o poder que ele tem, poder satânico sobre o qual o mundo realmente não sabe nada, e eles deveriam saber porque eles têm ouvido falar sobre isso há mais de 75 anos. Mas observem o versículo 25. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e por causa da tranquilidade, paz destruirá a muitos. Pela paz destruirá a muitos. Ele é um mentiroso enganador com todo o poder, um grande exército. A Alemanha hoje está se tornando muito poderosa, e eles estão prestes a ter esses 10 reis. Mas observem, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Ele vai enfrentar o próprio Jesus Cristo e será esmagado e destroçado para sempre. E Jesus Cristo nos trará paz e alegria. Em Apocalipse 12, versículo 12, diz que Satanás sabe que o seu tempo é curto. Ele sabe disso. Será que sabemos que o tempo é curto? Isto está chegando. Estes homens vão enfrentar o próprio Jesus Cristo. E ele vai destruí-los e trazer paz, felicidade e alegria a esta terra, que todos nós deveríamos ter tido há muito tempo. Mas nós nos rebelamos contra Deus. Nós nos rebelamos. Eles têm um partido agora na Alemanha. Acho que eles têm cerca de 17% dos votos. O partido AfD, que na verdade são os neonazistas, ou novos nazistas. E Elon Musk está encorajando-os a continuar crescendo, mas ele não entende a profecia bíblica, ou acho que não faria uma declaração assim. Isso é algo em que precisamos pensar. Apocalipse 17, versículos 12 e 13 diz: E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm um mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Todos dão o poder à besta, ao Sacro Império Romano. O Sacro Império Romano de Mussolini e Hitler está profetizado para se levantar mais uma vez diante de Jesus Cristo. Isso está no versículo 14. E temos um artigo. Após a vitória de Trump, observem a Alemanha. Vocês podem solicitá-lo. Se pensarmos na senhora que governa a Itália agora, ela está diretamente ligada a Mussolini, que foi aliado de Hitler na Segunda Guerra Mundial. De que se trata tudo isso? Isso está crescendo novamente, assim como Deus disse que aconteceria, e assim como Herbert Armstrong disse que aconteceria, e assim como nós temos dito, há 35 anos tem sido assim também. Nós temos proclamado isso ao mundo. Será um tempo terrível, terrível, e eles causarão muito sofrimento. Reparem no que Elisha Wiesel diz sobre seu pai. Primeiro ele diz: a pequena nação de Israel é a vilã por se recusar a morrer. 27 de janeiro de 2025 no USA Today. Seu pai, Elie Wiesel, disse: a questão aqui não é política. Ele disse a Reagan na televisão nacional, Ronald Reagan, isto é bem e mal. Não se trata de política. Nunca devemos confundi-los, pois eu vi os militares alemães em ação e vi suas vítimas. Ele esteve em um campo de concentração. Ele viu tudo isso. Nós queremos assegurar que isso não aconteça conosco. Até a próxima semana. Sou Gerald Flurry. Adeus, amigos.